Oiê, bora para mais um vídeo? Hoje eu vou mostrar os livros que eu ganhei de aniversário. Eu aproveitei que o meu aniversário caiu bem dentro da Book Friday, e aí algumas pessoas me deram livros de presente, então eu vou mostrar cada um deles aqui. O primeiro deles é um que eu queria ler há muito tempo, desde que eu comecei a ler Dostoiévski, e é Crime e Castigo, da Princípios. Eu quero muito, muito ler esse livro. Eu dei uma olhada aqui, é, e é adaptado do original em russo, que era uma coisa que eu queria na minha edição de Crime e Castigo. Então eu fiquei muito feliz de receber. Ainda não comecei a leitura, mas está na minha TBR e eu logo vou ler. O segundo livro que eu recebi e que também é um que eu queria ler bastante é Perifobia, da Lilia Guerra. Eu já comecei a leitura, eu tô no terceiro ou quarto conto, e eu também já postei aqui nas minhas redes que eu vou fazer um vídeo inteiramente dedicado a esse livro e cada um de seus contos. Por enquanto, eu tô gostando bastante. É uma leitura com uma escrita bem fluida, na minha opinião. Apesar do conteúdo ser uma história não, uma realidade cruel, eu acho que é muito importante a gente ler livros como esse para a gente entender a realidade do outro. E agora, os outros dois livros acabaram de chegar, então eu vou abrir aqui o pacote junto com vocês. Nossa, só de abrir a embalagem eu já consigo sentir o cheiro de livro. Delícia. O primeiro livro que eu comprei é da Intrínseca e é Água Fresca para as Flores. É um livro que eu quero ler faz bastante tempo. Eu não sabia que ele era tão grosso assim. Eu achei que seria uma história curtinha, mais ou menos do mesmo tamanho, talvez, que Crime e Castigo, essa edição de Crime e Castigo, ou talvez até mesmo Perifobia, mas não, é bem maior do que eu imaginava. Achei muito interessante essa frase no final, na, na contracapa não, na, na capa de trás, eu não sei o nome disso. Os únicos fantasmas nos quais acredito são as lembranças. E o outro que eu comprei foi. Não, um deles eu ganhei de presente da minha mãe e o outro eu comprei com meu dinheirinho. E o outro é Primeiro Eu Tive que Morrer, da Lorena Portela. Agora eu vou falar um pouquinho de cada livro. Na verdade, eu vou falar a sinopse, porque eu não li nenhum deles, então eu vou ficar devendo o meu próprio resumo da história. Primeiro Eu Tive que Morrer. Uma jovem publicitária é pressionada a fazer uma pausa e se refugia na vila paradisíaca de Jericoacoara, no Ceará, no nordeste do Brasil.
Sob o sol, entre mergulhos no mar e os temperos daquela terra, sob a lua, entre gozo e sombra, reconecta-se com outras mulheres, apaixona-se e vive um comovente e misterioso renascimento. Um poderoso romance de estreia que, ao revelar a dolorosa mirada desse jovem no espelho, coloca todos no reflexo e contesta um mundo no qual o mecanismo de relações abusivas, excesso de trabalho, assédio e desamor é sinônimo de força ou sucesso. Eu vou confessar que esse livro me chamou muita atenção, porque eu acho que eu também preciso de um mergulho no mar. E eu sou bem nova, mas eu ainda me vejo como uma pessoa que precisa de algo para se curar, que no caso aqui seria o oceano. E eu tô procurando ainda como me curar, mas eu acho que são as pequenas coisas que importam, e eu acho que a literatura é uma das coisas que me ajudam a me curar. Então, eu comprei esse livro por identificação e também por curiosidade, porque o título, eu não acho que atraente seja a palavra certa, mas eu acho que o título é bem curioso. E eu trago uma resenha e um vídeo falando sobre. Agora, água frescas para as flores. Os únicos fantasmas nos quais acredito são as lembranças. Os dias de Violette e Toussaint são marcados por confidências. Para aqueles que vão prestar homenagem aos entes queridos, a casa zeladora do cemitério funciona também como um abrigo diante da perda, um lugar em que memórias, risadas e lágrimas se misturam a xícaras de café ou taças de vinho. Uma pequena equipe de coveiros e o padre da região, Violette, formam uma família peculiar. Mas como ela chegou a esse mundo onde o trágico e excêntrico se combinam? Com quase 50 anos, a zeladora coleciona fantasmas, uma infância conturbada, um marido desaparecido e feridas ainda mais profundas. Mas encontra conforto entre os rituais e as flores de seu cemitério. Sua rotina é interrompida, no entanto, pela chegada de Julien Seul, um homem que insiste em deixar as cinzas da mãe no túmulo de um completo desconhecido. Logo fica claro que essa atitude estranha está ligada ao passado difícil de Violette, e esse encontro promete desenterrar sentimentos há muito esquecidos. À medida que os laços entre os vivos e os mortos são expostos, acompanhamos a história dessa mulher que acredita de forma obstinada na felicidade mesmo após tantas provações. Com sua comovente e poética ode ao cotidiano, Água Fresca, Água Fresca para as Flores é um relato íntimo e atemporal sobre a capacidade de redenção do amor. Perifobia. Em nova edição, acrescida de um conto inédito, Perifobia é o celebrado livro de histórias de Lilia Guerra, um retrato lírico e realista da vida nas quebradas. Lilia Guerra conta que criou um neologismo que dá o título a este livro depois de perceber o quanto a periferia pode causar desconforto e até repulsa. Essa consciência nasceu na futura autora quando, ainda criança, mudou-se de uma região mais central para um bairro de conjuntos habitacionais que ficava a pelo menos 2 horas de ônibus do centro da cidade. Os personagens de Perifobia, elogiado conjunto de histórias da autora paulistana, partilham desse conhecimento de que habitam zonas negligenciadas ou até mesmo esquecidas de nossas grandes cidades. Regiões em que o transporte, a educação, a segurança, a saúde e o lazer parecem tão distantes quanto a vida dos patrões e os postos de trabalho situados a quilômetros dali. Mas se a distância geográfica e social da quebrada impõe novas formas de lidar com a precariedade, as mulheres, homens e crianças deste livro transcendem toda e qualquer limitação que porventura tente aniquilá-los. E isso tudo graças à escrita luminosa de Lilia Guerra. Com a leveza da crônica e a habilidade narrativa dos melhores contistas, recheando cada página com humor, amor, indignação social e humanidade, a autora compõe um mosaico de histórias arrebatadoras. Aqui, os dramas e as glórias dos personagens são vistos de dentro, ou seja, por alguém que em muitos casos partilha da vida deles ou a conhece. E por último, mas não menos importante,
crime e castigo. Como ele seria feliz se pudesse condenar a si próprio? Ficaria enfim livre de tudo, mas era demasiado severo consigo mesmo e em sua consciência não conseguia encontrar nenhuma culpa, além de um deslize simplório que poderia ter acontecido a qualquer um. Envergonhava-se exatamente disso. Logo ele, Raskolnikov, tinha se destruído de maneira assim tão tola por algum acaso do destino e deveria aceitar submeter-se à sentença dada por outro alguém, se quisesse, talvez, encontrar paz para si mesmo. A pobreza assola Raskolnikov, que precisa pagar os estudos e o aluguel de onde mora. Orgulhoso, acredita que é inteligente o suficiente para planejar um crime perfeito, julgando que seu bom motivo e futuro promissor justificariam o ato. Os limites da moralidade comum também o atingem e ele é sentenciado. A culpa o acompanha na jornada em busca de redenção e boas perspectivas. Dostoiévski traz a psicologia criminal para este romance, abordando moralidade e a margem da dignidade nas ruas das cidades. Então, esses são os livros que eu ganhei de aniversário. Então, eu tô muito ansiosa para ler todos eles. Eu acho que eu vou começar com os mais curtinhos, que é Perifobia, que eu já comecei a leitura e tô gostando bastante. Depois, Primeiro Eu Tive Que Morrer, e também Crime e Castigo. E por fim, Água Fresca para as Flores. Bye!